Olá, Motolama na área. Hoje eu acordei me sentindo tão filósofo, tanto foi que resolvi deblaterar circunvolutivamente sobre a personalidade do motociclista. São criaturas maravilhosas, complexas, cheias de facetas e esquisitas. Por outro lado, se transformam completamente quando sobem numa motocicleta. No trabalho costumam ser sérios e em casa tentam ser comportados. No grupo da família é conhecido como desajustado, filósofo e especialista em fake news. Mas é só colocar esse cidadão numa motocicleta com dois brothers mentirosos que surge uma versão totalmente nova do indivíduo. A moto revela quem a pessoa realmente é. É mais precisa que horóscopo, teste vocacional e terapia tudo junto. E é por isso que existe uma fauna completa de personagens, cada um mais absurdo que o outro. São tantos tipos que eu tenho até medo de me perder. Mas vamos tentar explicar essa fauna. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Turma de moto congrega gente de todo tipo. Só aqui juntei 18 personalidades variadas. Mas uma coisa é certa, todos eles estão inscritos no canal do Motolama e quase todos sempre dão um like. Mas existem vários tipos que não estão na lista. Então compartilhe com seus amigos para eles saberem que existem outros malucos além deles. Valeu! Vamos parar de enrolação e começar a contar como é que é essa fauna exótica. Vamos começar com o mais óbvio. O perdido, o GPS desconfigurado. Todo grupo tem o perdido. Ele nunca sabe onde está e raramente sabe aonde vai. E está tudo bem. Se perder para ele é quase uma experiência espiritual, chegando a ser divina. Ele é o único que consegue errar o caminho, mesmo seguindo o grupo. Se tem bifurcação, ele escolhe o lado errado, na maioria das vezes sem querer, ou querendo, não sei bem. Mas é um ser puro que vive feliz a si mesmo. Tem o fotógrafo, o influencer da estrada. O objetivo da vida dele é fazer selfie. Ele só anda de moto para tirar foto. Cada visual uma pose. Cada tombo uma selfie. A moto dele poderia ser uma Polaroid, que daria no mesmo. Ele não anda, ele documenta. Ele atrasa o grupo, é claro, mas faz parte da arte. Afinal, ele tem a esperança de um dia montar um documentário com suas aventuras. Por outro lado, tem o acelerado, o MotoGP da galera. Ele sempre acha que está competindo com o amiguinho imaginário, mas não é com você, é com o ego dele. Ele passa voando, joga pedra para todo lado, some lá na frente e finalmente, quando você encontra ele esperando, ele manda: Tô andando de boa, cara. É só um trem comercial ligeiro. Mas venhamos, andar rápido é bom demais. Do outro lado do espectro tem o medroso, o drama em duas rodas. Esse vê perigo em tudo. Uma descidinha vira um precipício. Uma raiz vira uma ameaça mortal. E uma poça d'água vira um oceano. E ele acha que no grupo só tem maluco. Ele desce da moto para analisar tudo. Ele estuda o terreno como se estivesse tentando decifrar hieroglifos. E muitas vezes larga a moto e sai correndo. Mas geralmente é o último a cair. E normalmente isso acontece porque ele tem medo de tudo. Mas sempre cai. O outro é o glutão, que só vai para comer. Esse é maravilhoso. Ele só participa da trilha porque no final tem almoço, ou janta, dependendo da extensão das ocorrências. E ele faz uma pergunta culinária a cada 2 quilômetros. Tá chegando na parada? Será que lá vai ter frango caipira? O foco dele é o prato e não a moto. Parece que o cara sai de casa só para comer. Tem também o técnico, a voz da engenharia inútil. Se alguém cai, ele explica que foi porque o torque lateral foi mal distribuído. Se alguém atola, ele explica que o barro estava muito argiloso e tinha 30% de silt. E se a moto não pega, é porque o roletinho tif-tif está sem graxa fofa e a combinação de compressão térmica está com a ignição avançada. Ele é um engenheiro, mas só fala, nunca resolve. E junto com ele tem o detalhista, o sommelier do terreno. Ele analisa o chão com profundidade emocional.
Esse asfalto foi recapeado faz 3 anos. Essa terra é arenosa, mas com cascalho fino. Pelo cheiro, essa gasolina tem 27,8% de etanol. O ponto de frenagem dessa curva é variável, ou seja, ele sempre sabe tudo sobre tudo. É só um pouco chato, mas não muito. E tem também o folclórico Coxinha, o piloto de boutique. Ele é o fashion da trilha. Aparece brilhando, combinando, cheiroso e de banho tomado. A moto parece recém-lavada, mesmo na lama. Quando cai, se cair, já levanta reclamando que se sujou todo. Ele trata a trilha como se fosse uma passarela. No final do passeio, parece que ele nem foi. Lembro de um neutral de um enduro que tinha um cara com uma calça branca impecável. Aí eu perguntei para ele quanto ele queria na lavadeira dele. Coisas do motociclismo. Tem o social, que vai pela galera. Ele não liga para andar de moto. O negócio dele é a resenha. Cada vez que para, ele larga a moto e vai conversar com um por um. A moto é só um detalhe. O importante é fazer o networking. O fugitivo. Esse usa o passeio para fugir da mulher. Ele é o primeiro a chegar e o último a sair. Nunca quer voltar. O negócio dele é ficar longe da patroa. Faz de tudo para o passeio durar o máximo possível. Mas quando toca o celular, ele empalidece. Conheci gente que andava de moto todo fim de semana. Mas quando se divorciou, vendeu a moto e nunca mais foi visto. É, brother, tem gente que sofre. Tem o explorador, aquele que adora se perder. Esse não se perde, ele se encontra no ato de se perder. Ele vê uma trilha desconhecida e fala, bora ver o que tem aqui? Aliás, quanto mais perdido ele fica, mais feliz ele está. E se tiver roubada com sufoco, melhor ainda. Ele é o espírito livre do rolê. E também o motivo de todos chegarem atrasados em casa. Tem o que não sabe por que veio. Ele só veio. Não sabe onde está, não sabe como chegou e não sabe o que está fazendo. É o típico onde eu tô, onde eu vou. Mas está feliz. É o participante aleatório do passeio. Você olha para ele e pergunta: Você veio com quem? E ele? Não sei. E tem o cara que não usa as bolsas da Harley Rider. Esse cara é típico, que está com tudo amarrado em cima do banco do bagageiro, de qualquer jeito, e deixando coisas cair pelo meio da estrada. Para você viajar com segurança, use as bolsas e alforjes da Harley Rider, que cabe todos os seus cacarecos, sequinhos, até o seu destino. Visite o site da Harley Rider, você vai encontrar várias opções de bolsas e alforjes para facilitar a tua vida nos passeios. E se usar o código MOTOLAMA5, você vai ter um descontaço de 5%. Confere lá que o trem é bom. Tem também o chato de plantão, o contador de vantagens. Ele é o herói dele mesmo. Ele é o campeão mundial das histórias onde a maioria é mentira. Ele faz tudo melhor que todo mundo, mas só quando ninguém viu. Se você ralou para subir o morro, ele subiu em terceira. Se você caiu, ele caiu pior, mas levantou antes de cair. E se você quase afogou a moto atravessando um riacho, ele já afogou, tirou a moto e consertou com arame e chiclete. Ele vive uma realidade paralela, onde ele sempre é o protagonista. Ele gosta de passar a imagem de comedor. E falando em chato, tem também o reclamão. Ele é um saque ambulante. Esse é o que estraga a paz do grupo. Mas ninguém consegue excluir porque ele é o primo de alguém muito gente boa. Ele reclama do calor, do frio, da poeira, do sol, da falta de poeira, do organizador, da sombra, da subida, da descida, da moto, da sua moto e da moto dos outros. Ele está lá para reclamar, não importa. Se a trilha estiver perfeita, ele solta um Ah, mas podia ser mais difícil. e se estiver difícil, ele manda. Mas ninguém me avisou. É o único cara capaz de estragar até passeio bom. Mas o grupo mantém ele porque o primo dele é gente muito boa. E mantendo o tema chato de plantão, tem o pessimista. Ele é o profeta do apocalipse. Um mau agouro ambulante. O Nostradamus do off-road. Ele olha para o céu e prevê tempestade. Aliás, ele sempre tem uma nuvem negra pairando em cima dele. Ele olha para a subida e prevê um tombo. Ele olha para a ponte e prevê um desabamento. Antes de começar o passeio, ele já fala:
Hoje vai dar problema. Mas o pior de tudo, que uma vez por ano ele acerta. E quando acerta, não deixa ninguém mais esquecer. Eu bem que avisei. É o terror psicológico da trilha. Tem o contador de história, o bardo da trilha. E esse aqui é patrimônio cultural do motociclismo. O contador de histórias é o cara que transforma qualquer passeio em uma epopeia mitológica. Ele não vive experiência, ele cria lendas. Se ele caiu, não foi uma simples queda. Foi um ataque surpresa do barro ardiloso de densidade épica. Se subiu um morrinho, na boca dele vira... Brother, parecia o Everest, mas sem oxigênio. Ele fala com gestos, com brilho nos olhos, tem até trilha sonora imaginária. É o único ser humano capaz de narrar um tombo em 3 atos. Início, desenvolvimento, clímax, plot twist e moral da história. E quanto mais ele conta, mais a história muda. Mais detalhe aparece. É como se fosse uma mentira da boa. Ele lembra de coisas que nunca aconteceram. E ainda pergunta se você lembra. Ele adiciona elementos mágicos, personagens que não estavam lá. E no final, ele mesmo não sabe onde que começa a verdade e termina a poesia. Mas no fundo, todo mundo gosta de ouvir o contador de histórias. E ele é bom nisso. Ele é o combustível da resenha. O entretenimento do pós-trilha. Sem ele, a trilha acontece. Mas com ele, a trilha vira uma epopeia grega. Outra figura que todo grupo tem é o atrasado crônico. É o cara que desafia as leis do tempo. Se o encontro é às 8, ele aparece às 9h30, tomando café e com cara assustado perguntando: Ué, vocês já vão sair? Ele sempre estava quase chegando e só parou para esvaziar o joelho. Ele nunca abastece com antecedência e nunca acha a luva na hora de sair. E sempre, absolutamente sempre, precisa de apertar alguma coisa na hora que a galera já está ligando o motor para sair. E o melhor, ele nunca se culpa. Ele olha para o mundo com cara de ofendido e pergunta: Ué, vocês estão com pressa por quê? Mas ninguém larga ele para trás. Primeiro porque é amigo. Segundo porque se largar, ele se perde em menos de 3 minutos. E vai ter que montar uma operação de resgate para buscar ele, daquelas com helicóptero, SAMU e tudo mais. E finalmente tem o cachaceiro amigo. Esse aqui não vai para o passeio. Ele chega no ponto de encontro falando alto, abraçando todo mundo e dizendo: Hoje eu tô light, vou pegar leve, tô num puta ressacão. E é fácil identificar ele. Quando para, cai deitado em cima do tanque. Quando fala, parece boneco de posto de gasolina gesticulando os braços. E o hálito dele ativa o bafômetro a mais de 50 metros de distância. E sempre tem um argumento infalível: Eu toco melhor assim. Relax. Mas o ponto alto é durante o almoço. Depois de 2 cervejas e uma cachaça, ele já está abraçado com um capacete. E jura que vai parar de beber na segunda-feira. E milagrosamente, ele sempre reaparece no próximo passeio, funcional e pronto para repetir tudo. Conclusão: o motociclismo é um laboratório de personalidades. No fim das contas, o rolê é quase uma ópera bufa, onde cada um interpreta, mesmo sem querer, o personagem que existe dentro de si. É ali entre cheiro de gasolina, risadas e B.O.s que as verdadeiras personalidades aparecem sem filtro nenhum. E é uma fauna bastante variada. Tem os chatos que incomodam, os que falam pelo cotovelo, quer seja contando causos ou explicando o sexo das formigas, e mais um tanto de acelerados, lentos, perdidos e tudo mais que as personalidades estapafúrdias do ser humano podem produzir. Mas são essas variedades que dão charme para os passeios. Se é que os passeios têm um charme, apesar dessa variedade de personalidades. De um jeito ou de outro, é isso que dá história para contar até para os seus netos. E domina os assuntos quando a galera para. Acaba virando piada, trauma compartilhado, amizade sincera e, é claro, assunto para a gente contar no Motolama. E você? Em qual desses personagens você se esconde? Ou pior, em quantos? Vai pensando e depois me conta. Então é isso. Até semana que vem. Um abraço. Fui! Minha moto